Olá, alunos do curso técnico em agropecuária. Iniciamos então as aulas de jardinagem e paisagismo, trabalhando com um grupo de plantas ornamentais. Esta semana nós vamos trabalhar com as palmeiras. As palmeiras são plantas tradicionais usadas no paisagismo e decoração há muito tempo, tanto pela sua durabilidade quanto pela sua beleza. Geralmente, nos projetos de paisagismo, os proprietários, eles desejam o uso de palmeiras, geralmente mais de uma espécie. Se o espaço for maior, como uma propriedade rural ou um jardim de espaço maior, de área maior, nós indicamos palmeiras de porte maior. Porém, se o jardim for pequeno, por 60, 70, 80 metros quadrados ou até menos, nós podemos recomendar a este proprietário palmeiras de porte menor. As palmeiras apresentam grande importância econômica devido à vasta utilização nos jardins tropicais. No Brasil, hoje, os jardins tropicais dominam os projetos de paisagismo e nós temos diversos produtores de mudas de palmeiras. No entanto, eles não conseguem suprir o mercado de paisagismo atualmente. As palmeiras são consideradas elementos vegetais de referência devido às marcantes características individuais de cada espécie, como formato. Nós temos então em relação ao formato, palmeiras de porte baixo, médio e alto, formato delas mais densa, menos densa, textura, plantas com colorações diferentes da folhagem e formas de folhas também diferentes, como nós veremos a seguir. Então, vocês podem observar nessas duas imagens, na imagem aqui da esquerda, nós podemos observar um jardim com bastante forração e, ao fundo, inúmeras espécies de palmeiras. Na figura à minha direita, nós podemos observar uma alameda de palmeira imperial, muito utilizada no Brasil, principalmente alamedas. As alamedas, gente, são quando nós plantamos inúmeras plantas com o mesmo espaçamento, da mesma espécie, seguida uma da outra. A palmeira imperial, ela é comum aqui no Brasil, desde a época do Brasil Colônia, trabalhando principalmente na entrada de propriedades rurais e em praças das cidades históricas. Entre as características das palmeiras, nós podemos observar que elas são plantas perenes. O que é uma planta perene? São aquelas, gente, que permanecem no local. Ou seja, nós temos plantas anuais que nascem, crescem e morrem. Plantas de curta duração, de ciclo curto. Plantas semi-perenes, que a cada 1 ou 2 anos nós temos que substituí-las. E plantas perenes. As palmeiras, como a real, imperial, nós temos plantas de mais de 200 anos nas praças das cidades históricas aqui no Brasil e de grandes propriedades rurais. Elas são arborescentes, ou seja, elas são de porte alto, têm formato de árvore, porém, nós não classificamos as palmeiras como árvores, e sim como um grupo de plantas das palmeiras. Por quê? Porque ela tem uma característica bem marcante, que é o caule que ela apresenta. Ele é um caule cilíndrico e sem ramificação. Então, nenhuma palmeira tem ramos. Então, é um caule liso, aonde ele só tem a cicatrização das folhas. Esse caule cilíndrico e sem ramificação, ele é chamado de estirpe. Então, todo caule de todas as palmeiras são considerados estirpes, ou seja, aqueles sem ramificações. Sempre a folha da palmeira jovem, as primeiras folhas, elas estão enroladas, sempre, ou seja, elas estão fechadas, que é uma característica bem marcante de monocotiledônia. A inflorescência dela ainda é envolvida pela espata e logo em seguida se abre a inflorescência e geralmente formando em seguida os frutos. E os frutos com as sementes, né? Protegendo as sementes. Todas as palmeiras, gente, apresentam um palmito. O palmito é uma estrutura caulinar, ele está presente bem próximo à região da inserção das folhas.
E todo palmito, toda palmeira tem palmito. A diferença é que nem todo palmito é comestível. Alguns não são, devido a alguns deles com amargo, outro com sabores muito ácidos. Então, nem todos os palmitos são comestíveis. A raiz da palmeira é fasciculada, pois a palmeira é do grupo das monocotiledôneas, então ela é uma angiosperma do grupo das monocotiledôneas, então raiz fasciculada. Tanto é que nós podemos transplantar palmeiras de local de um solo para o local definitivo, ou seja, nós podemos transplantar palmeiras já adultas, como nós vamos ver no vídeo que eu vou inserir para vocês. Bom, as folhas das palmeiras, elas são bem diferentes entre as espécies. Então, nós vamos classificar algumas espécies de palmeiras em relação às suas folhas. Essa folha aqui da palmeira, em forma de pena, são as folhas que nós chamamos de folhas pinnadas. É bem comum da maioria das espécies de palmeiras de porte alto, como a real, a imperial. Aqui nós observamos também a estirpe, que é o caule sem ramificação. Outras características das palmeiras, essa aqui é uma palmeira rabo de peixe, né? A folha dela é bipinnada, ou seja, a folha dela é dividida. Então, essa folha dividida é chamada de bipinnada. É uma palmeira de porte alto e observamos também que o caule dela é sem ramificação, ou seja, uma estirpe. Aqui uma palmeira de folha inteira, né? Uma estirpe, essa palmeira aqui ela tem porte baixo, né? E o caule também sem ramificação, então vocês podem ver que a folha dela é inteira, sem ser dividida. Aqui é uma folha palmada, ou seja, em forma de leque. Nós temos inúmeras palmeiras ornamentais com folha palmada. A estirpe dela, a mesma coisa, caule sem ramificação, uma palmeira muito usada hoje no paisagismo. E aqui também nós vamos citar alguns exemplos de palmeiras usadas em projetos de paisagismo, tanto palmeiras de porte alto como palmeiras de porte menor. Aqui iniciamos então com a mesma figura que a anterior, né? Então vocês podem ver o caule em forma de estirpe, ou seja, não tem nenhuma ramificação, só as folhas, né, que são inseridas ao caule. Essa aqui é uma folha pinnada, palmeira imperial. Então, igual eu falei para vocês, é uma palmeira bem marcante da época colonial do Brasil, aonde ela demonstrava poderio. Então, os produtores rurais, os grandes latifundiários, eles usavam as palmeiras para mostrar o seu poderio. Quanto maior era a alameda de palmeiras, maior era a propriedade rural. Muito usada também em praças de cidades como Paraty, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto. Aqui ao lado, palmeira leque, uma palmeira de um porte um pouco menor, a folha dela palmada, muito usada em projeto de paisagismo. Os clientes de projetos de paisagismo gostam bastante dessa palmeira, por a folha dela encher bastante, dá um contraste muito bonito com gramado verde e com outras forrações também. Aqui nós temos uma palmeira triangular, uma palmeira que as folhas dela formam um triângulo, então elas crescem em forma de triângulo. São palmeiras que de porte alto, crescem bastante. As folhas delas são folhas pinnadas, né? Aqui ao lado, a palmeira areca. O pessoal conhece muito ela como areca bambu, porque o caule dela é em forma de estirpe, só que ela solta brotações. Então, ela fica bonita num espaço, desde que a gente consiga conduzir essa planta. Como que é essa condução? A gente conduz ela com 5 ou 4 estirpes, né? E tira as brotações que vão nascendo, senão ela entolcera demais e ela deixa de ter aquela beleza na ornamentação. Popularmente, ela é muito conhecida como palmeira areca bambu. Aqui uma palmeira rabo de raposa, né, também muito utilizado em projetos de paisagismo, é uma palmeira de porte alto. Vocês podem ver que logo abaixo dessa palmeira, a gente tem forração com flores,
dá um contraste com a estirpe da palmeira, fica muito bonito em projetos de paisagismo. Aqui a palmeira real, uma planta igual a imperial, é uma planta muito bonita, exuberante, de porte alto, muito utilizada no Brasil desde Brasil Colônia. E aqui uma palmeira muito comum, tanto em vaso quanto em jardim, porque ela suporta inclusive sombreamento, que é a ráfia. Essa palmeira é bastante utilizada em projetos de paisagismo, né? Ela tem um valor, assim, consideravelmente bom no mercado. Um vaso com a ráfia, ele custa aí por volta de 150, 200 reais. Então, é uma planta aí que é bem cara no mercado. E aqui a palmeira Washingtonia, ela é a palmeira também com folha palmada, e ela é a palmeira que nós temos na Alameda do Campos Muzambinho. Logo que a gente pega a segunda via, né, para voltar do campo sentido Guarita, vocês podem ver que à direita de quem está voltando, de quem está descendo, desde a biblioteca, né, até ali a próxima mecanização, nós temos essa palmeira. Praticamente todas elas nós temos no setor de jardinagem e paisagismo, onde a procura é muito grande e grande parte das palmeiras são utilizadas também nos projetos de paisagismo do Campus Muzambinho e também das prefeituras aqui próximas. Gente, uma boa aula para vocês, um bom aproveitamento e muito obrigada pela atenção de vocês.